Paz a você, telespectador do canal Na Verdade. Eu sou a pastora Raquel Fernandes de Souza e compartilho o 52º vídeo da coletânea Verdades Bíblicas Ilustradas, mediante o tema Esforça-te, Deus é contigo. O alerta encontra-se em Josué 1:9, que declara: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Trago como verdade número 52 que, se Deus nos mandou e o caminho trilhado é Jesus, o medo de avançar sucumbe à promessa de conquistar. Trago personagens bíblicos que passaram por lutas, obtiveram prêmios e conquistas e inspiram as nossas melhores convicções e atitudes. A primeira personagem que eu trago é Áquisa, filha de Calebe. Qual foi a sua luta? Na divisão territorial, a mesma sentiu-se injustiçada. Foi até a seu pai, Calebe, apresentou o seu pleito e a Bíblia declara que ela obteve conquistas territoriais e fontes de águas em regiões altas e baixas. O que essa personagem nos inspira? Que mesmo quando for um familiar nosso que nos injustiçar, nós podemos pleitear os nossos direitos. Não nos devemos acomodar às injustiças e também não devemos praticá-las. A segunda personagem que eu trago é Batseba. Qual foi a sua luta? A mesma viu-se envolvida num escândalo de adultério em Israel. O seu pecado ficou estampado para todos e certamente a situação foi muito constrangedora. Qual foi o seu prêmio? A Bíblia declara que depois de seu esposo Urias estar morto, Davi a tomou por esposa. O primeiro filho gerado do adultério desse casal, Deus escolheu, mas consentiu que eles tivessem um segundo filho, o qual veio a chamar-se Salomão, e deste Deus se agradou. Então nós podemos dizer que o prêmio de Batseba foi ter um esposo rei, que foi Davi, um filho rei, que foi Salomão, e o seu nome vir a constar entre as 5 mulheres que fazem parte da genealogia de Jesus. A Bíblia não vai mostrar Batseba confessando pecados, se arrependendo, mas nós podemos pensar que ela assim procedeu, porque depois as suas aparições na Bíblia são poucas, são discretas e sábias. E o que essa personagem nos ensina? Que mesmo diante de um grande pecado, diante de uma situação de escândalo, se uma pessoa confessar seus pecados, se humilhar na presença de Deus e se arrepender, Deus muda a sorte desta pessoa e escreve o seu nome na história de uma outra forma muito mais bonita. A terceira personagem que eu trago é Ruth. Qual foi a sua luta? Ela era de origem pagã, do povo de Moabe, e ficou viúva de um jovem judeu. Mas certamente Ruth observava muito as condutas de sua sogra Noemi, que era judia, e mesmo que aquelas duas mulheres estivessem passando por lutas e privações, mas ainda assim a conduta de Noemi inspirava em Ruth a certeza de que servir a Deus era algo muito interessante. Qual foi o prêmio de Ruth? Ela decidiu seguir com sua sogra judia para Belém, abraçou o povo de Deus, fez uma linda fala para Deus, dizendo que Deus seria o Deus dela e o povo de Deus seria o povo dela. E o que Deus deu em contrapartida a Ruth? Deu a ela um esposo judeu rico chamado Boaz, deu a ela um lindo filho. O nome Ruth consta na Bíblia como sendo um dos livros que conta exatamente a sua história. E Ruth é citada como uma das 5 mulheres que vieram a fazer parte da genealogia de Jesus.
A sua história é inspirativa para canções, para muitas ministrações da palavra de Deus, como inclusive esta que eu estou aqui fazendo. O que essa personagem nos ensina? Que mesmo que uma pessoa venha de uma outra cultura religiosa, de povos pagãos, mas se essa pessoa se volta para Deus, se confessa o nome do Senhor, Deus muda a sorte dessa pessoa e escreve o nome dela na história de uma outra forma tão linda como é a história de Ruth. Trago agora um personagem masculino chamado Josué. Qual foi a luta de Josué? Agora Moisés estava morto, Josué precisava ser levantado líder, por um momento ficou abatido e por isso que Deus o chamou à razão, dizendo para ele esforçar-se e ter bom ânimo, porque agora precisava conquistar Jericó, precisava conquistar Canaã, a terra prometida, dividir esse território entre as 12 tribos de Israel, e a missão de Josué era muito grande. Qual foi seu prêmio? As conquistas de Jericó, de Canaã, a divisão territorial, a declaração de Josué que ele e sua família adorariam ao Deus do céu, ainda que outros porventura quisessem adorar outros falsos deuses. O que esse personagem nos ensina? Que mesmo que nós enfrentemos grandes batalhas, se estivermos com Deus ao nosso lado, sairemos vitoriosos. Um outro personagem masculino é o profeta Elias. Qual foi a sua luta? Viver em um tempo de forte adoração ao Deus pagão chamado Baal. Confrontar autoridades e reis nas suas práticas erradas e abomináveis aos olhos de Deus, enfrentar a determinação da rainha Jezabel que empreendia uma caçada para matá-lo. Qual foi o prêmio de Elias? Ser declarado na Bíblia como um profeta zeloso do nome de Deus, realizar 7 grandes milagres, deixar o seu sucessor, que foi o profeta Eliseu, realizar coisas muito impressionantes, como correr mais veloz que cavalos e, no final da vida, nem passar pela experiência da morte, porque ele foi transladado. E trago por fim o personagem Jesus. Lá no céu, o unigênito de Deus, na terra, o primogênito de Deus. Os seus ensinos são a perder de vista, os seus cuidados com todas as gerações, todas as faixas etárias são a perder de vista, os seus ensinos são vários, os seus exemplos de lutas e de vitórias tremendos. Ele venceu a Satanás lá no deserto quando foi tentado, apresentando as defesas da palavra de Deus. A Bíblia diz que a morte não o venceu, ele se entregou à morte, mas ele também ressuscitou e está lá no céu, à direita de Deus, vitorioso, glorioso e vencedor, e quer compartilhar comigo e com você tantas e tantas vitórias. Espero que, se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, possa voltar. Se ainda não confessou o nome de Jesus, possa confessar. Se você estiver agora abatido, Deus entre com providência na sua vida, que esse vídeo possa servir de motivação para você crer que, ao lado de Deus, nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores. E eu desejo essa vitória para mim e para a sua vida, no nome de Jesus. Amém.